Boa tarde a todos e graça, misericórdia e paz da parte do Senhor nosso Deus para conosco. Precisamos muito dessa graça, dessa misericórdia e da paz consequente que vem em seguida. Vamos ler a palavra do Senhor hoje, capítulo final de João, na primeira carta de João, os versículos 13 em diante, e meditar nesse curto trecho de final de carta do apóstolo João. E vamos ler e orar para meditarmos nessa palavra. O texto é de 1 João 5, de 13 até 21. São 9 versículos apenas. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se alguém vir pecar a seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro Deus. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Muito bem, temos lido os versículos finais da carta do apóstolo João e vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre nosso estudo aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos virtualmente na Tua presença com os irmãos que já estão participando conosco aqui e te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, tem abençoado todos os nossos familiares, nossos irmãos, as famílias que cada um tem, e nós te rogamos que o Senhor continue a nos dar a disposição de estarmos juntos, servindo ao Senhor com alegria e de manifestarmos verdadeiro amor por ti e uns para com os outros. Agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, que são renovadas na nossa vida diariamente. E pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos compreender a tua palavra, orientados, instruídos, iluminados pelo teu Santo Espírito. Perdoa as nossas falhas, ajuda-nos a viver de modo agradável ao Senhor e dá-nos um coração sensível à voz do Espírito Santo. Nós oramos
pedindo estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos estudando a carta de João, né? Já temos mencionado essa carta e a razão por que ela foi escrita, mas sabendo que João está preocupado com as igrejas da região de Éfeso, onde ele era um supervisor ali, um pastor principal naquela igreja, já no final da sua vida, né, próximo aí dos 95 anos. Então, ele está trabalhando ali em Éfeso, preocupado com uma heresia que tem surgido na igreja e que tem procurado reduzir a eternidade e a divindade de Cristo, né? Procurando demonstrar de maneira errada que Jesus Cristo não é gerado de Deus, que ele é apenas um ser criado, que ele não foi gerado por Deus eternamente, e que ele não é, portanto, Deus eterno na essência, na substância divina, né? Não tem a mesma natureza de Deus. E que ele não se encarnou, por ser um, um, um ser espiritual, ele não se encarnou. O corpo de Jesus era, na compreensão dessa doutrina, era apenas uma aparência, não era verdadeiramente de carne e de osso, né? Como Jesus demonstrou aos seus discípulos quando eles também duvidaram que que ele tinha ressuscitado. E ele não era um fantasma, né? Ele disse: vede que tenho carne e osso. Então, desse modo como nós estamos estudando, João também fala da realidade de Jesus, a realidade da encarnação, né? O Verbo existia eternamente e se encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, o homem, Jesus de Nazaré, é o Verbo encarnado, né? E ele é uma pessoa com duas naturezas, né? Ele tem a natureza divina do Verbo, ele não pode abdicar de sua natureza, ele não pode mudar de natureza, isso é impossível para qualquer pessoa, inclusive também para Deus, né? Deus não pode mudar a sua natureza, ele permanece Deus eternamente. E também ele não pode mudar a sua natureza humana, porque agora ele encarnado assume a natureza humana. E esse mistério é especial, porque somente deste modo poderia haver redenção de pecados. Deus eterno, sem pecado, na pessoa de um homem, Jesus de Nazaré, cumprindo perfeitamente toda a lei, com as limitações próprias do homem, às quais Jesus se submeteu voluntariamente, e ele cumpriu toda a lei e deu a sua vida, derramando o seu sangue, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desta maneira, foi que a nossa redenção foi feita, e deste modo, Jesus de Nazaré cumpriu a missão que era absolutamente impossível para o ser humano. Então, o mistério é esse: Jesus é Deus eterno encarnado. E é só por causa deste plano espetacular que nós podemos ser salvos.
Não há outra maneira, não há outro meio pelo qual podemos ser salvos. Por quê? Porque ninguém, mesmo que alguém morresse pelos meus pecados, ele não ressuscitou para me dar vida eterna. Então, eu não posso, de maneira alguma, negar esse fato, né? A nossa salvação depende da morte de Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados, o pagamento da nossa dívida, mas depende também da ressurreição de Jesus Cristo para a garantia de que nós temos e vamos continuar tendo vida eterna, né? Essa vida eterna não nos concede eternidade, mas nos confere imortalidade, né? Nós jamais morreremos. Depois da nossa ressurreição, tendo um corpo glorificado, nós viveremos para sempre, sem nenhum tipo de limitação. Muito bem, então o apóstolo João está defendendo exatamente isso, né? Demonstrando para aqueles heréticos que Jesus Cristo realmente veio em carne. E ele diz ainda que quem nega que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, e que os anticristos, aqueles que defendem essa ideia, já estavam presentes no mundo. E ele está falando de anticristos, alguém que defende a mesma doutrina que o anticristo vai defender no final dos tempos, né? O anticristo, por excelência, aquele que vai assumir verdadeiramente a posição de contra o Senhor Jesus, né? Contra a igreja, e que vai assumir o papel de representante legítimo de Satanás aqui neste mundo. E então nós sabemos que os anticristos negavam a encarnação do Senhor Jesus. E João está falando deles. E depois ele fala também que a marca do cristão, a verdadeira marca do cristão, é a marca do amor para com os irmãos. E que se nós não amamos os irmãos, se nós não nos colocamos à disposição deles, se nós fechamos a nossa mão, o nosso bolso para ajudar os irmãos, se nós temos condições e não fazemos nada pelos irmãos, nós somos alguém que ama apenas de boca, mas não em verdade. E isso é uma marca de quem não é um cristão verdadeiro. Então, neste texto, nesta carta, ele fala desta situação, né, de que nós precisamos nos envolver mais com os nossos irmãos. E João dá a razão porque ele tem escrito esta carta à igreja. Nesse texto agora, ele dá a razão porque ele tem escrito esta carta à igreja de Éfeso e algumas outras igrejas ali ao redor, né? E a razão pela qual ele tem escrito esta carta à igreja é que ele está finalizando a carta e ele quer que os seus filhinhos, né? Ele os chama de filhinhos, uma manifestação de amor paternal, os que creem em Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, saibam com toda certeza que são possuidores da vida eterna. Ele diz, né, que estas coisas vos escrevo, os que credes no nome do Filho de Deus, né, aos que creem no nome do Filho de Deus, e para que saibais que tendes a vida eterna. E é interessante que ele usa o presente, né? Tendes, segunda pessoa do plural, do presente do indicativo do verbo ter. Ele não fala que eles vão ter a vida eterna ou já tiveram a vida eterna, mas ele fala que tem a vida eterna. E tem é
uma expressão do presente, eles têm naquele momento, e têm em todos os momentos, né? Então, ele está afirmando que ele está escrevendo para estes irmãos que creem no Senhor Jesus Cristo, para que eles creiam no nome do Senhor Jesus Cristo e para que ele tenha a vida eterna e para que creiam que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, não uma criatura, mas o próprio Deus, né? Ele é gerado do próprio Deus eterno. De modo que o apóstolo João está pedindo a Deus e escrevendo esta carta para os irmãos, para que eles saibam com certeza de que são possuidores da vida eterna e que nos confere a imortalidade, e para que eles permaneçam também crendo no nome do Filho de Deus. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, né? E qualquer pastor gostaria muito de que suas ovelhas crescem deste modo, né? E a confirmação da fé, segundo o apóstolo João, no Senhor Jesus Cristo, é dada por termos essa confiança de que quando oramos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E quando nós temos certeza disso, na medida que nós temos a convicção disso, nós podemos demonstrar que nós cremos no nosso Senhor e Salvador e temos confiança de que as nossas orações são respondidas. Como que a nossa oração é respondida? Primeiro, ela precisa de ser feita segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Deus ouve as nossas orações, mas ele responde aquelas que são segundo a sua vontade. Então, não é qualquer oração que Deus responde positivamente. Às vezes, ele responde negativamente. Por quê? Porque ele só nos concede aquilo que é de acordo com a sua santa vontade. E a oração não é um período de tempo que o crente gasta para convencer Deus de dar a ele o que ele quer. Tem muita gente que pensa isso, que o crente consegue dobrar o coração de Deus, dobrar a mente de Deus e consegue fazer Deus dar a ele, ao crente, a tudo o que ele quer, tudo que o crente quer. Não, Deus não muda. Então, nós recebemos de Deus aquilo que nós pedimos segundo a sua santa vontade. Não, nós não dobramos Deus. A oração não é, mesmo a insistência em oração, não é garantia de que nós vamos receber o que estamos pedindo. Mas a insistência na oração de acordo com a vontade de Deus, isto sim é garantia de que nós vamos receber no tempo de Deus as coisas que ele nos quer dar. Então, nós temos que pensar nisso. Precisamos orar de acordo com a vontade de Deus e precisamos aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Porque ele sabe o tempo de nos dar aquilo que nós necessitamos. Portanto, a confirmação da fé no Senhor Jesus Cristo é essa: orarmos segundo a vontade dele, né? Segundo a vontade expressa de Deus, e recebermos, termos a confiança de que ele responde às nossas orações afirmativamente, não no momento que a gente quer, mas no tempo que ele determinar. A oração portanto, um período em que Deus trabalha no coração do crente. Para quê? Por que que Deus trabalha no coração do crente? Para adequar a vontade do crente
à vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente começa orando de um jeito e vai mudando e termina orando de um outro jeito. Passa dias, às vezes meses, e a gente termina orando de uma outra maneira. Por quê? Porque Deus foi trabalhando no nosso coração para que nossas orações se adequassem à sua santa vontade. Nós podemos crer que Deus trabalha no coração do crente o tempo todo, mas principalmente do crente que ora. Por quê? Porque quando o crente está orando, ele está abrindo o coração para Deus e permitindo que Deus possa mudar a disposição do seu coração. E a oração, portanto, é esse período em que Deus trabalha no coração do crente. E é um tempo também no qual Deus age no crente, para que este ore conforme a vontade de Deus. O que Deus está aguardando, na verdade, é que os crentes deixem de orar egoisticamente, deixem de orar pedindo só coisas para si, mas que os crentes se entendam que a oração é uma arma que Deus usa para dar consecução à sua vontade. Vou explicar de novo. A oração é uma arma que Deus usa para dar consecução à vontade dele, de Deus. Quando? Quando a igreja começa a orar à vontade de Deus. Então, quando a igreja, os crentes, a igreja, começam a orar pedindo a vontade de Deus, fazendo dos seus pedidos, pedidos de vontade expressa de Deus, Deus então está prestes a usar essa igreja na realização da sua vontade. E se não é assim, Deus fica impedido de agir, não é? Porque ele determinou na sua infinita sabedoria que muitas bênçãos viriam, muitos acontecimentos ocorreriam e muito da sua vontade teria consecução por meio das orações dos crentes. Foi Deus que determinou assim. Então, não é que ele dependa das orações, mas ele quer contar com as orações, por causa do que tem muita coisa que a igreja que vai fazer e ela precisa estar em comunhão com Deus, sabendo qual é a vontade de Deus naquele momento. Então, nós precisamos entender que a oração verdadeira é aquela oração que busca os interesses de Deus. Como é difícil orar assim, né, irmão? Nós, na verdade, nossas orações, na maioria das vezes, são uma lista de pedidos. É como se a gente tivesse escrito uma lista de pedidos, né? E vamos ler aquela lista de pedidos para Deus. Quando, na verdade, a verdadeira oração é aquela que busca os interesses de Deus. Isto é, o que é que Deus quer que nós façamos para que o seu reino seja estabelecido. Quando os crentes oram assim, buscando os interesses de Deus, quando os crentes se manifestam dessa maneira, buscando os interesses de Deus, e então o crente, Deus está pronto para responder positivamente às orações. Quando o meu interesse é buscar o interesse de Deus, Deus está pronto para me responder às minhas orações. Os filhos de Deus podem ter certeza de que seus pedidos foram contemplados quando eles oram pela vontade de Deus, pela realização da vontade de Deus. Desse modo, então, o apóstolo está nos ensinando que devemos orar buscando
à vontade de Deus. Ele trata agora, neste texto também, de um problema que é muito complexo, problema do pecado para a morte. E o, o, o texto fala do pecado de um irmão, né? O texto diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O que é essa expressão? Se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, que tipo de morte ele está falando e que situação é essa que ele está pedindo aqui para orar ou não orar, conforme a situação? Então, nós temos, basicamente, nós temos duas interpretações desse texto. A primeira interpreta como se fosse a, a morte espiritual, né? Se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, morte espiritual. Mas há uma dificuldade de aceitar essa interpretação, porque se é irmão, se é irmão, está salvo. Então, essa morte aqui não pode ser morte espiritual, porque ele já está salvo. Se, se eu disser que é morte espiritual, eu estou dizendo também que ele perdeu a salvação. Então, alguém mistura isso aqui até com blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não tem nenhuma ligação com blasfêmia do Espírito Santo isso aqui. A blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo é aquele pecado que foi cometido no tempo que Jesus estava no mundo, quando ele estava curando pessoas pelo poder de Deus, e os fariseus, os escribas e fariseus o acusaram de estar realizando aquelas obras no poder de Satanás, né? Então, esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo está restrito àquele tempo em que Jesus estava no mundo realizando as obras de Deus, né? Pelo poder de Deus. Então, nós sabemos que o texto diz que que se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, né? O que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte? Nós temos uma outra explicação, que é a morte física, né? E nós temos alguns exemplos. Por exemplo, agora, o crente de Corinto. Havia um rapaz lá que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, a mulher do seu pai. Naturalmente não era sua mãe, né? E, e a igreja não o disciplinou, e ele permaneceu praticando aquele pecado e membro da igreja. Então, Paulo disse para os crentes, por meio da carta, que eles deveriam excluí-lo tratar com ele e excluí-lo da comunhão, porque ele estava prejudicando a comunhão, e entregar o seu corpo a Satanás para que a alma fosse salva. Então, sabemos que, em relação ao pecador que se arrepende e se reconcilia com Deus, nós devemos orar. Então, uma pessoa que comete um pecado que não é para a morte, um pecado que não demonstra uma rebelião contra Deus,
nós oramos, devemos orar por esse irmão, devemos visitá-lo, ajudá-lo a sair dessa situação e se arrepender e vai ser reintegrado à igreja. Mas, naquela situação de imoralidade em que a pessoa não demonstrava arrependimento, o apóstolo Paulo é claro em dizer que ele deveria ser esquecido e que a igreja deveria excluí-lo. E a sua alma, o seu corpo seria entregue a Satanás. Então, entregar a Satanás não é dar o corpo para o Satanás levar para o inferno, como tem gente que pensa, né? Não. É deixá-lo sujeito às ações do inimigo, né? As pessoas talvez não entendam, mas um crente, enquanto está no meio, no seio da congregação, enquanto ele está se relacionando com os crentes na sua congregação, ele recebe um tipo de cobertura espiritual, um tipo de proteção espiritual. E se ele é tirado da comunhão, né, ele deixa de receber essa proteção do espiritual e corporalmente, fisicamente, ele fica sujeito às ações do inimigo que pode até levá-lo à morte. Então, há pecado para a morte, né? A morte física. O pecado é para a morte física, que nós entendemos, e a orientação do apóstolo é que não se deve orar como disciplina de Deus, né? Ele vai passar por uma disciplina de Deus pelo não arrependimento, não abandono do pecado, né? Mas ele vai suportar o distanciamento e a falta de proteção do Espírito Santo sobre a sua vida, e ele vai estar sujeito às ações de Satanás na sua vida, né? Inclusive pode ser destruído, mas ele certamente vai, como aconteceu no caso lá de Corinto, ele vai voltar a congregar, né? A se arrepender e voltar a congregar, e ele foi novamente aceito na igreja, né? Então, pecado que é para a morte, nós entendemos aqui como morte física, não morte espiritual, porque senão a pessoa termina por perder a sua salvação, e que ela precisa verdadeiramente de reconciliar-se com Deus. E o apóstolo João está dizendo que não se deve orar por essa pessoa, né, no sentido de que ela deve ficar à mercê do inimigo para a disciplina, já que ela não aceita a disciplina da igreja, que é a disciplina de Deus, que é trazida por meio da igreja, ela vai ficar sujeita à ação do inimigo até se arrepender, até mudar completamente de vida novamente. A menos que ela nunca tenha sido crente, então aí é uma outra história já diferente, né? Mas sem, sem nenhum tipo de proteção, a pessoa vai ficar à mercê do inimigo. O apóstolo João diz que não se deve continuar orando por ele. Ele não fala que não é para orar, ele fala de não digo que orem por ele. Ele está dizendo, né? O apóstolo João está dizendo aqui, não digo que orem por ele. Entretanto, eu creio que nós não estaremos desobedecendo se nós estivermos intercedendo por pessoas que estão nessa condição. Por quê? Porque Deus vai continuar agindo na vida dessa pessoa, seja para conversão dela, né, se ela não for crente, seja para arrependimento e restauração da comunhão, se ela já for um crente em Jesus Cristo. Portanto, esse texto
dar essas duas interpretações, mas eu prefiro ficar com a interpretação de que aqui está se falando de morte física, morte física. Morte espiritual, ele já estava morto espiritualmente, mas ele se tornou um irmão. Isso significa que ele creu em Jesus Cristo e foi feito nova criatura, né? Então, se é um irmão, ele pode se arrepender e restaurar e reconciliar, restaurar a sua comunhão e reconciliar-se com a igreja e com Deus. O texto, portanto, nos fala desta possibilidade de ter de agir na vida de pessoas por meio da oração. Novamente, a oração é aquilo que nós devemos buscar, devemos orar intercessoriamente. O que é orar intercessoriamente? O intercessor é aquele que busca os interesses de Deus para a vida de outra pessoa. Então, quando eu oro por outra pessoa, pedindo a Deus que faça a vontade dele, do Deus, na vida da outra pessoa, eu estou sendo um intercessor. E o intercessor precisa pedir a Deus não o que ele acha que a outra pessoa precisa, mas aquilo que Deus quer fazer na vida da outra pessoa. Então, sempre o intercessor busca os interesses de Deus para a vida da outra pessoa. Eu não vou pedir por uma pessoa aquilo que ela deseja, porque muitas vezes ela está desejando alguma coisa que não é boa. Eu vou pedir a Deus que faça a vontade dele, né? E me colocar à disposição para ser um instrumento na vida da pessoa por quem eu estou orando, né? Nesse sentido, nós somos intercessores. O intercessor é aquele que se dispõe a ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa por quem ele está orando. João ainda continua dizendo que toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos fora da justiça de Deus, tudo aquilo que nós fazemos fora do propósito de Deus, tudo aquilo que nós fazemos sem consultar a Deus, até coisa boa, mas que nós não consultamos a Deus em relação ao tempo de fazer essas coisas, tudo isso é pecado, né? Então, há pecados que não vai provocar a morte do pecador. Tem pecado que não vai provocar a morte do pecador, a morte física do pecador, né? Tem pecados que a pessoa comete e que não necessariamente ela vai morrer por causa disso. E há pecados que estão pecado que não é para a morte, né? Que não é para a morte física. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então, qual morte? Todo pecado já é morte espiritual. Todo pecado que está sendo dito aqui, se for o pecado de um crente, ele não leva à morte. Por quê? O próprio João disse que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nem todo pecado é iniquidade, e essa iniquidade é de gente que está espiritualmente morta. Os crentes estão vivos espiritualmente e podem cometer
pecados ainda. Isso não significa morte espiritual. Não há nenhum pecado que possa produzir no crente morte espiritual, se ele é realmente crente. Ele pode cometer. Davi cometeu assassinato, adultério e não perdeu a sua salvação. Né? Por quê? Porque ele já era um crente em Deus. Ele já era um servo de Deus. E ele não perdeu a sua salvação. Mas ele sofreu consequências da sua carne. É isso que João está repetindo aqui, né? Pode levar até a morte. E levou mesmo. Teve uma criança de Davi e Batseba que acabou morrendo, né? Em consequência do pecado de Davi. Então, é isso que nós estamos observando e que dá força à ideia de que tudo aqui que está se referindo é pecado é, que pode levar à morte física, porque espiritualmente a pessoa continua viva, já que ela passou pela renovação, pela regeneração, e ela então permanece nessa condição. Não, o pecado de um crente não tem poder de matá-lo espiritualmente. Ele já estava morto espiritualmente, foi regenerado pelo Senhor Jesus Cristo e, eventualmente, algum pecado que ele cometa não é capaz de trazê-lo de volta à condição de perdido. Senão, nós todos estávamos perdidos todo santo dia, né? Então, por isso nós cremos que o texto não está falando de morte espiritual, mas de morte física. E esta é a confiança, né, que nós temos nele. Que aquele que é nascido de Deus não peca. O que significa isso? O verbo está no presente aqui, mas no grego não está nesse presente. Está no presente contínuo, que é um outro tipo de presente. Não é o presente contínuo, é um tempo verbal que fala de uma coisa que está ocorrendo, vai ocorrer e vai continuar ocorrendo, né? É um presente contínuo. Então, o texto seria melhor traduzido assim: se alguém sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou não vive pecando, né? Mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, olha só como isso confirma a questão da morte física. Se a pessoa está em pecado e ela não se arrepende do seu pecado, demora para se arrepender, fica cultivando o pecado na vida, ela não perdeu a sua salvação, mas é, ela está exposta, vamos dizer assim, à ação de Satanás, que é o maligno. O maligno não toca naquele que está em comunhão com Deus e que não vive na prática do pecado. O maligno não toca. É o que está escrito aqui. Mas aquele que vive na prática do pecado, esse o maligno pode tocar e pode trazer consequências graves para a sua vida, inclusive a morte. Então, o texto nos ensina algumas lições importantes em relação à permanência da comunhão com Deus, né? A comunhão com Deus. Não é vantagem nenhuma cultivar pecados na nossa vida, né? Aquele pecadinho de estimação, né? Porque isso não tem poder para nos tirar a salvação, se nós verdadeiramente cremos no Senhor Jesus, né? Fomos regenerados. Mas tem poder, dá uma brecha para Satanás agir na nossa vida
e ele pode agir de modo até a produzir morte. Né? Pessoas que morrem precocemente porque estavam em pecado, isso é frequente acontecer. Né? Pessoas que morrem aí fora, nós sabemos que, do nosso ponto de vista, até precocemente. Né? Por quê? Porque a Bíblia promete que aqueles que andam em obediência, especialmente obediência a pai e mãe, têm vida prolongada sobre a terra. Então, prolongar a vida é uma questão de obediência à palavra de Deus. Se eu ando em obediência à palavra de Deus em tudo, né? Em tudo, em todas as áreas, eu estou sendo tratado por Deus com preservação da minha vida, né? E por isso os judeus criam, e nós também cremos, que a longevidade é uma bênção de Deus para muitas pessoas que andam na sua presença, né? Então, o texto nos ensina esses fatos que estão registrados na palavra de Deus. Toda iniquidade é pecado, segundo o apóstolo João, e há pecado que não vai provocar a morte do pecador, a morte física. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, conserva-se a si mesmo. Como que a gente pode conservar-se a si mesmo? Como que isso acontece? Conservar-se a si mesmo é, primeiro, estar em comunhão com Deus por meio do quê? Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, né? Uma vida de realização da vontade de Deus, de obediência, uma vida de realização e de prática dos dons espirituais, uma vida de crescimento espiritual. Então, isso tudo nos mostra e nos ajuda a conservarmos a nós mesmos na presença de Deus. E o Espírito Santo está conosco para nos capacitar a fazer todas estas coisas. Então, enquanto o crente está na presença de Deus, nós sabemos que o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca porque Deus está presente na sua vida e o preserva, e o preserva. Mas se ele está em pecado, se ele não se submete à disciplina de Deus, né, pela igreja, tem gente que não se submete à disciplina de Deus na igreja, né? Empina a carroça e não quer saber de se submeter à disciplina eclesiástica. E tem outros que, por causa da sua posição, a igreja tem até medo de disciplinar, né? Às vezes a pessoa tem um dízimo bom e tal, então não é disciplinado. Mas se está em pecado e não se submete à disciplina de Deus na igreja, ele é excluído. Ele é excluído. Paulo mandou excluir, dizendo assim: vós e o meu espírito convosco, né? Paulo estava em Roma, não podia estar em Corinto, mas espiritualmente ele estava. E então essa pessoa é excluída, perde a ação protetora, cobertura espiritual da igreja, né? Que é a presença do Espírito Santo sobre a pessoa. Então isso pode acontecer. Porque os crentes, a igreja, são de Deus. As crentes são de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. E a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, se eu amo determinadas formas de
de pecado, Deus vai falando comigo. Vai falando comigo. O Espírito Santo vai falando comigo. Mas se eu resisto, vou endurecendo o meu coração. Meu coração vai ficando endurecido e posso ficar exposto à ação do maligno na minha vida. Deus, então, usa de misericórdia para conosco e nos abençoa, levando pessoas a intercederem e nos ajudarem. Mas se eu rejeito, então eu fico sob a ação do inimigo, né? Sob a ação do inimigo, sob a ação na minha carne. E eu me lembro que Deus permitiu que Jó passasse por esse tipo de sofrimento e de aflição na carne, né? Um tipo de ação do inimigo na sua carne. Embora Jó aparentemente não tivesse nenhum pecado, né? Mas ele acabou reconhecendo que ele tinha, sim, algum pecado, como a ideia de que ele era perfeito, né? A ideia de que ele não tinha, que ele tinha merecimento diante de Deus. Os crentes, porque os crentes, a igreja, são de Deus, mas o mundo jaz do maligno, a pessoa que se afasta do corpo de Cristo passa a sofrer ação, influência, né? Controle até do maligno. E o caminho para essa pessoa é o arrependimento e retornar para a igreja do Senhor. Nesse sentido, eu creio que nós devemos continuar orando, né? Orando, para que a mão de Deus volte a tratar com essa pessoa e ele possa se arrepender dos seus pecados. Lá em Corinto aconteceu isso. E sabemos que o Filho de Deus já veio ao mundo, diz o apóstolo João. Jesus nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. O verdadeiro aqui é o próprio Deus. Nós estamos no que é verdadeiro, diz o apóstolo João. Nós estamos em Deus, né? Ou seja, nós estamos no próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui João, mais uma vez, sabiamente demonstra a identidade entre Pai e Filho, né? E Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João começa esse versículo falando que Deus, que o Filho de Deus já veio ao mundo e que ele revelou Deus. Deus é chamado no versículo de verdadeiro, o verdadeiro, né? O texto diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, verdadeiro com letra maiúscula, que é o próprio Deus. E no que é verdadeiro estamos, né? Em Deus, né? Nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então ele identifica Deus, que é verdadeiro, com seu Filho Jesus Cristo. E diz assim: este, quer dizer, o Filho, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não há dúvida de que para João, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo e ele é que dá vida eterna, né? Ele é que é o doador da vida eterna. E que Deus é o verdadeiro, assim como Jesus também é o verdadeiro. João aconselha, então, finalmente, os irmãos a guardarem-se dos ídolos. A palavra final de João aqui na carta é essa: filhinhos. Relacionamento
paternal, né? Guardai-vos dos ídolos. Ou seja, aquela região ali havia muita idolatria. Na própria cidade de Éfeso havia a imagem de Diana, né? Que era cultuada ali. Havia um templo espetacular, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Com prostitutas cultuais, mais de 1.000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, e havia muito negócio, muito comércio das imagens de Diana. Então, João aviva, fala, ordena aos seus discípulos, né, às suas ovelhas, os seus filhinhos, que eles se guardem dos ídolos, né, que eles evitem adorar ou cultuar ídolos. Concluindo, então, nós vimos que o apóstolo João tem esta preocupação intensa com, especialmente, com o amor fraternal, como nos relacionarmos com os nossos irmãos, como a igreja deveria se relacionar com os irmãos e como esse relacionamento é a expressão da vida cristã na igreja e no mundo, né? E como nós precisamos de amar uns aos outros e servir uns aos outros. E esta é a expressão do cristianismo segundo o apóstolo João. Nós sabemos que ele diz claramente que, a sua visão de crente, né, é que é necessário ser útil ao irmão. E um versículo que ele usa, que me deixa muito preocupado, é aquele versículo, né? Que ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, Jesus, né? Mas nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E ele termina assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, isto é, não for compassivo, não quiser ajudar, como estará nele ou residirá nele o amor de Deus? Então, ele é uma pessoa, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obras e em verdade. Esta, para mim, é o resumo desta carta do apóstolo João, né? Desta primeira carta. Depois nós vamos estudar a segunda e a terceira cartas também. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender essa palavra tão importante por meio do apóstolo João, que é uma palavra que estabelece o nosso caráter, né? Mostra o nosso caráter.